Olá, pessoal, mais uma semana começando. Hoje é dia 16 de setembro. Hoje um áudio um pouco mais curto aqui, porque a gente não tem tantos indicadores assim, mas isso não significa que a semana não seja importante, né, do ponto de vista de decisões de política monetária, por exemplo, e de indicadores também. Bom, para começar essa semana, semana de super quarta, quando coincidem aí as decisões do Banco Central dos Estados Unidos e do Brasil. Por lá, o Federal Reserve deve cortar em 0,25% a taxa básica de juros, e por aqui o Copom deve optar por um aumento da taxa Selic, né, a 10,75% ao ano. Lá nos Estados Unidos, no nosso entendimento, não cabe um corte de 0,50, né, porque aquele risco de uma recessão não tem se materializado. Os dados do mercado de trabalho e de atividade econômica lá dos Estados Unidos mostram uma economia ainda forte, mas uma inflação que tem convergido para a meta. Isso deve dar ali sustentação à decisão do Federal Reserve, né, que vai iniciar o seu ciclo de cortes de juros nesta semana. Aqui no Brasil, o principal motivador, né, para um eventual aumento aí da taxa de juros é a atividade econômica, né? É verdade, a inflação está perto do limite superior e deve encerrar o ano de 2024 perto do limite superior da meta, mas o que tem preocupado o Banco Central brasileiro é a condição macroeconômica de atividade econômica e do mercado de trabalho, né? O PIB do segundo trimestre veio acima das expectativas do mercado, a taxa de desocupação é a menor da série histórica disponível, e a gente já tem dados aí do terceiro trimestre que mostram continuidade desse crescimento, com destaque para o setor de serviços, que cresceu aí bastante na margem, destaque também para a retomada do comércio varejista, que caiu, né, em junho também, depois de ter alcançado o pico histórico em maio. Então, a atividade econômica brasileira segue firme, e aí, para evitar problemas inflacionários no horizonte relevante, o Banco Central brasileiro deve optar por um aumento na taxa de juros e fazer um discurso duro, né, dizendo que está preparado para distender esse ciclo de aumento pelas próximas reuniões até que se consolide a ancoragem das expectativas, né, e que a gente tenha um cenário um pouco mais benigno em relação à taxa de inflação e uma desaceleração em relação à atividade econômica. Além dessas decisões de política monetária do Brasil e dos Estados Unidos, a gente tem também a decisão lá na Inglaterra. O Banco Central da Inglaterra deve continuar cortando juros, deve fazer um novo corte de juros. O nível de atividade econômica lá está um pouco melhor do que na zona do euro como um todo, e a inflação tem convergido lentamente para a meta do Banco Central, que é de 2%, né, a meta de longo prazo por lá. No entanto, a recente decisão do Banco Central Europeu de cortar os juros e essa decisão do Fed de cortar os juros essa semana devem dar suporte para que o Banco Central da Inglaterra opere mais esse corte de juros por lá, sem que isso se traduza em problemas cambiais, por exemplo, né? Então, a gente espera também um corte de juros na Inglaterra, em função, né, dessa garantia aí de garantia não temos, mas desse cenário um pouco melhor para câmbio, já que o BCE e o Fed o BCE já cortou e o Fed deve cortar os juros. Além das decisões de política monetária dessa semana, a Fundação Getúlio Vargas divulgará o dado do IGP-10 de setembro. Então, a gente deve ter uma desaceleração, motivada principalmente pela redução do preço do minério de ferro, do petróleo e outras commodities ligadas ao ciclo econômico. Isso deve puxar o IGP-10 de setembro para baixo. A nossa projeção é de um aumento de apenas 0,10% no mês de setembro. Além dos dados de inflação, lembrando que o IGP-10 está desacelerando, acabei de dizer aqui, por questões de preço ao produtor. Quando a gente olha preço ao consumidor, tem uma outra leitura, né? Inclusive deve acelerar bastante no mês de setembro, e esse deve ser, inclusive, um dos argumentos aí do Banco Central para fazer esse aumento de juros, eventual aumento de juros aí na próxima quarta-feira. Bom, a Receita Federal também divulgará dados importantes essa semana. O volume de recursos de impostos arrecadados no mês de agosto. A nossa expectativa é de que a Receita tenha arrecadado cerca de 197 bilhões de reais, que, se confirmado, vai ser mais um recorde, né? Maior arrecadação para o mês em toda a série histórica, mostrando, né, a resiliência tanto da economia quanto o resultado das mudanças, né, das alterações fiscais empreendidas ao longo de 2023. Bom, tem dados sobre a China, tem dados sobre a Europa de modo geral, mas esses são os destaques dessa semana, e a gente volta a qualquer momento com mais informações, principalmente depois da super quarta, com as decisões do Fed e do Banco Central Brasileiro. Um abraço e bons negócios a todos.